daqui até a eternidade. Oi, aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Rodrigo Kelvin e no vídeo de hoje eu venho trazer a vida e a carreira de um dos maiores ícones da música brasileira, um dos ícones LGBTQIA+, que nós tivemos e particularmente um dos meus maiores ídolos, Cazuza. Cazuza foi uma pessoa excêntrica, boêmia e polêmica e que conseguia deixar sua marca nas pessoas e em todos os locais por onde passava. Um grande poeta que expressava suas vivências, as suas experiências e que tirava o máximo, o maior proveito da vida, né? Vivendo livremente, sempre em busca de diversão. Mas antes então de eu contar pra vocês a curta vida e carreira desse ícone, já sabe o esqueminha, né? Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Coloca aqui nos comentários alguma outra personalidade que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal, né? E já sabe, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. No dia 4 de abril de 1958, na zona sul do Rio de Janeiro, nascia Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido também como Cazuza. Seu pai, João Araújo, é um produtor fonográfico da gravadora Som Livre, e a sua mãe, Lucinha Araújo, é uma cantora, né? Foi uma cantora, e esse apelido Cazuza veio justamente de seu pai que deu esse apelido para ele. Imerso, então, nesse mundo da música desde muito cedo, Cazuza tinha o hábito de escrever poemas e poesias desde muito jovem, transformando, então, vários desses poemas em músicas anos depois. Seus pais viviam cobrando dele que ele fizesse, que ele buscasse alguma coisa da vida dele, né, para ele ter uma profissão, né, ter uma fonte de renda. E aí então, Cazuza passou no vestibular para a comunicação, porém ele desistiu do curso 3 semanas depois de ter começado. Seu pai, então, o levou para trabalhar na Som Livre, né, onde Cazuza fazia triagem de novas fitas, né, de cantores, de novos artistas que estavam chegando ali na gravadora. No final de 1979, Cazuza foi para São Francisco, nos Estados Unidos, estudar fotografia na Universidade de Berkeley. Em 1980, então, Cazuza retorna para o Rio de Janeiro, ingressando num grupo de teatro e ali ele acaba tendo a sua primeira experiência de cantar para um público, que foi na peça Paraquedas do Coração. Em 1981, então, Cazuza ele é recomendado pelo ator, cantor e jornalista Léo Jaime para que ele seja o vocalista de uma banda nova que estava surgindo ali, que era Barão Vermelho. Com Cazuza como vocalista, a banda então lançou 4 álbuns, alavancando aí alguns sucessos, como Pro Dia Nascer Feliz e Bete Balanço. Em 1985, a banda então teve um dos seus maiores momentos de carreira, que foi na apresentação do primeiro Rock in Rio. De seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar. Nesse mesmo ano de 1985, Cazuza então decide seguir a sua carreira solo, né? Porque ele estava a fim de experimentar outros sons, experimentar outros tipos de letras, né? E explorar todas as suas vontades musicais, que na banda estava causando alguns tipos de atrito, porque eles queriam manter o que eles já estavam fazendo e o Cazuza queria seguir uma outra linha. E então que no mesmo ano de 85, Cazuza lança o seu primeiro álbum, Exagerado. Nos anos finais de sua vida, Cazuza descobre que ele convivia com o HIV e com a doença resultante do HIV, que é a AIDS. Então a sua carreira musical, as suas letras e as suas músicas vão se moldar justamente nessa parte nova da vida de Cazuza. Cazuza descobre o seu diagnóstico, que estava com o vírus HIV, somente em 1987, ano do lançamento do seu segundo álbum de estúdio, Só Se For a 2. Porém, a infecção mesmo já tinha ocorrido 2 anos antes, em 1985, quando Cazuza começou então a sentir os primeiros sintomas. Em 1987, Cazuza passou uma temporada em Boston, nos Estados Unidos, para fazer o tratamento da doença, né, da AIDS, com a droga AZT,
que na época era o único medicamento em que havia um certo combate, um enfraquecimento do vírus no organismo das pessoas. Antes da doença, Cazuza escrevia e cantava muito sobre sua vida boêmia, né, a sua vida de festas, drogas, sexo. Mas depois do diagnóstico, o seu foco, né, se voltou, virou um foco um pouco mais social e ideológico, né, em que Cazuza começou então a escrever e a cantar um pouco mais sobre o país e sobre a sociedade. Então, em 1988, Cazuza lança o seu terceiro álbum de estúdio, Ideologia, e nesse álbum possui uma das maiores obras-primas do artista, que é a música O Tempo Não Para. Nessa música, então, Cazuza ele canta muito sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos, né? Parte dessa música é um pouco autobiográfica, mas também possui a parte social em que realmente Cazuza critica muito a sociedade. E se a gente for parar para analisar essa música hoje em dia, ela é 100% atual, né? Ela reflete muita coisa em que estamos vivendo agora, né? Atualmente, no ano de 2020. Em 1989, já muito debilitado por conta da doença, Cazuza lança o seu quarto álbum de estúdio, Burguesia, e também ele assume publicamente, né, que ele está infectado com o vírus e ele convive com a doença, né, com a AIDS, causando então muita polêmica e muita comoção. Mas levando então a público, né, que ele estava com a doença, Cazuza ajudou a causar uma maior conscientização em relação à doença, em relação a seus riscos e ao seu tratamento. Falando então sobre a AIDS e o HIV, rapidinho aqui, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz falando então, dando explicações sobre o vírus e sobre a doença, né, pra gente conseguir ir tirando aos poucos aí um pouco dos tabus e dos preconceitos que ainda existem na sociedade atual sobre o assunto. Porém, no ano de 1990, no dia 7 de julho, Cazuza morre na casa de seus pais devido então a complicações e agravamentos da doença. Depois da sua morte, então, sua mãe criou a ONG Viva Cazuza, em que ela utiliza dos recursos, né, dos lucros dos direitos autorais de suas canções para voltar para jovens e as famílias desses jovens, né, a ter uma melhor qualidade de vida, né, ajudar ali com saúde, educação, lazer e proporcionar também conhecimentos e informações, principalmente para comunidades mais carentes, né, comunidades que não têm tanto acesso a informações, né, em relação à prevenção, em relação aos cuidados do vírus e da doença. Falar de Cazuza também é falar de seus amores e sua sexualidade. Cazuza sempre teve, né, uma vida muito agitada e obviamente que ele teve, né, muitos casos e muitos envolvimentos. A mãe de Cazuza, Lucinha Araújo, conta no seu livro Só as Mães São Felizes, de 1997, que após encontrar um poema de Cazuza para um outro rapaz, ela conta que chegou no filho e perguntou: "Meu filho, você é homossexual?" E Cazuza, do seu jeitão despojado, livre de ser e super tranquilo, respondeu: "Olha, mãe, eu não sou nem uma coisa nem outra, porque nada é definitivo na vida. Você pode dizer que eu seja bissexual, porque não fiz minha escolha ainda. Um dia posso gostar de um homem, como no outro, de uma mulher. Então não fique preocupado com isso." No ano de 1979, quando Cazuza tinha ali uns 21 anos, ele conheceu Ney Matogrosso, que na época estava com uns 38. Nessa época, então, Cazuza ainda não tinha se consagrado na música, né? Na verdade, nessa época ele ainda era conhecido somente como o filho do produtor da Som Livre, né? Mas ao mesmo tempo, nessa época, Ney Matogrosso já era super conhecido, ele já tinha alavancado a carreira com a banda Secos e Molhados e já estava fazendo muito sucesso também com a sua carreira solo. E em entrevista, Ney Matogrosso conta como foi que ele e Cazuza se conheceram. Ele foi na minha casa com uma amiga e a certa altura a gente foi fumar um baseado, tomar um Montrix e lá pelas tantas ele me perguntou se eu daria um beijo nele. E dei. Não significava nada dar um beijo naquela época. Só que quando a gente deu esse beijo, o mundo se apagou ao redor.
ficamos nós dois dentro daquilo e não nos largamos mais. Os dois tiveram, então, 4 meses de namoro, né? Mas eles mantiveram uma amizade que durou a vida inteira de Cazuza, né? E Ney até hoje fala que foi e é um amor para toda a vida. Sim, tivemos um romance curto. Cazuza foi uma grande paixão na minha vida. E eu, para ele também, foi recíproco. Durou pouquíssimo. Não vou te dizer que aconteceu nada de excepcional na nossa carreira, porque isso foi antes de Cazuza ser cantor. Mas eu ganhei um amigo, enquanto vida ele teve, nós fomos íntimos amigos, amigos de verdade. De eu ir para casa dele e ficar massageando o pezinho dele, que ele já não tinha sensibilidade. Ney, por que a gente é assim? Então é isso, gente. Eu espero que vocês possam ter conhecido um pouco mais da vida e carreira desse poeta e músico incrível que deixou marcas históricas, né, na comunidade LGBTQIA+, né, na comunidade soropositiva, né, e no rock e na música popular brasileira. Pra quem não sabe, no ano de 2004 foi lançado o filme Cazuza, O Tempo Não Para, que conta então ali um recorte dessa vida agitada e exagerada de Cazuza, que foi muito bem interpretado pelo ator Daniel de Oliveira, que se entregou mesmo aí de corpo e alma para representar esse grande ícone que foi Cazuza. Quem aqui tem vergonha? Suja! Minha metralhadora cheia de mágoas. O médico disse que eu fui tocado pela AIDS, cara. Eu vou deixar o link do trailer desse filme aqui na descrição. Então é isso, gente. Não se esqueçam de deixar o seu like, tá? Fala aqui nos comentários ou lá no meu Instagram o que vocês acharam desse vídeo, tá? Se vocês têm sugestões para outras pessoas, outros ícones brasileiros que eu possa estar trazendo aqui no canal, tá? Compartilha com todo mundo esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever nesse canal, hein? Vejo vocês então na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para.